E aí, seus bava-ovo de gringo, tudo bem com vocês? Já faz tempo que eu vejo nas redes sociais uma má vontade do torcedor brasileiro para com o nosso país. Eu vejo muitos comentários dizendo que a nossa geração é fraca, de que os russos são muito melhores e que a gente não produz mais tantos talentos. Como eu sempre discordei disso e eu sabia que esses números não eram tão verdade, eu resolvi pesquisar quais são os países que mais tiveram acesso ao cinturão do UFC. Quais países mais vezes tiveram o prazer de levantar o cinturão ao ter o braço erguido após uma vitória muito importante. Dito isso, após uma pesquisa extensa, cheguei num número. E atletas de 17 países diferentes tiveram o prazer de levantar o cinturão do UFC. Dito isso, eu gostaria de pedir para que você, que tem um amigo que baba ovo de gringo e fala mal do nosso país no MMA, encaminhe esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Principalmente se ele é baba-ovo de russo, principalmente aqueles caras lá do Daguestão. Como eu não quero que esse vídeo tenha 10 horas, eu vou falar apenas dos campeões notáveis. Essa lista virou um top 7, e eu estou considerando aqui também títulos interinos e também lutadores que ganharam o cinturão mais de uma vez, porque esse foi o critério de desempate que eu escolhi, porque senão teriam muitos países que ficariam empatados no top. Então dessa forma eu estou considerando toda vez que alguém foi considerado campeão, seja interino ou não. Mas chega de enrolação, vamos começar o nosso top 7. Em sétimo lugar, nós temos uma lista de vários países empatados. São eles: Bielorrússia, com Andrei Arlovski; Camarões, com Francis Ngannou; França, com Cyril Gane, que ganhou apenas o cinturão interino, mas está valendo dentro do nosso critério; República Tcheca, com o Jiri Prochazka; e Quirguistão, com Valentina Shevchenko, que para mim é a campeã mais notável dessa lista. Em sexto lugar, nós temos empatados 5 países com 2 reinados apenas, sendo Holanda, México, Polônia, China e Inglaterra. Empatados em quinto lugar com 3 reinados, nós temos Irlanda, Nigéria e Austrália. Esses sim, notáveis porque os campeões são recentes. A Austrália com Robert Whittaker e também com Volkanovski, que hoje é o top 1 peso por peso do UFC. E também a Nigéria, por perder os seus cinturões ultimamente, tanto com o Kamaru Usman quanto o Israel Adesanya. E em quarto lugar, o país que eu tava tanto querendo falar, os nossos amigos russos, os daguestaneses, os lutadores que supostamente estão dando medo para nós brasileiros. Esse país foi o principal motivo de eu fazer essa lista, porque eu não acredito nem um pouco dessa soberania russa, e eu vou fazer até um vídeo exclusivo falando sobre isso. Mas agora falando sobre o nosso ranking, os russos estão nessa posição de quarto lugar, com 4 reinados apenas. E aí sim, o que é um pouco preocupante, todos eles são muito recentes. 2 com Peter Yan, sendo um interino e um linear, um com Khabib Nurmagomedov e o outro com Islam Makhachev, o mais recente. Sim, todos eles são muito recentes, porém, se você parar para analisar, a Rússia não tem tanta tradição quanto a gente acha que tem. Só que os poucos atletas que chegam normalmente têm uma superioridade muito acima aos demais, que é um pouco que eu vou estudar no próximo vídeo. Espero que vocês gostem também desse material que eu vou trazer. Em terceiro lugar, nós temos o Canadá. Sim, o Canadá surpreende estando nessa lista, nessa posição, mas muito se deve ao Georges St-Pierre, que faz eles terem 5 reinados, sendo 1 de Carlos Newton e 4 reinados de Georges St-Pierre, sendo 2 deles no peso meio médio, um deles sendo interino e um deles sendo a subida dele para o peso médio. A vitória sobre Michael Bisping foi uma vitória bem tranquila, só que por problemas estomacais ele acabou terminando a carreira, mas foram todos reinados. E em segundo lugar, o nosso país tupiniquim, o Brasil. Nós temos 24 reinados ao todo. E o que me faz ficar tranquilo e também tentar tranquilizar vocês é que se você for parar para pensar, o Brasil está desde o início brigando pelo topo. Desde o início tem lutadores relevantes. O Brasil sim, teve um pequeno hiato depois de 2017, mas nós já voltamos aos trilhos. Nós temos muitos lutadores que podem estar pintando, que podem ganhar o cinturão no futuro, como André Sergipano, Caio Borralho, da categoria dos pesos médios. Nós temos a Taila Santos, Alexandre Pantoja, Renato Moicano, dentre outros. Ou seja, o Brasil ainda assim é um dos países do MMA. E se você for parar para analisar, hoje nós somos detentores de 4 cinturões. Nenhum outro país tem tantos cinturões e o primeiro colocado tem apenas 1. E esse país que é o primeiro colocado, ele só é primeiro colocado por um motivo que eu vou explicar na sequência. E o primeiríssimo lugar, obviamente, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é onde a empresa do UFC fica. Lá estão sediadas as melhores academias, o PI, que é o centro de treinamento do UFC, e é ali que se formaram grandes lutadores desde o início. É ali que tudo começou. Apesar do UFC ter sido fundado pelo brasileiro Rorion Gracie, eu estou falando apenas de títulos
do UFC. Na época que o UFC era comandado por brasileiros, eram torneios. E vou colocar a menção honrosa aqui, claro, para Royce Gracie, que ganhou 3 dos primeiros 4 eventos do UFC que eram disputados em forma de torneio. E voltando a falar da soberania dos Estados Unidos, eles têm 75 cinturões ao todo. Só que todos eles foram lá no início, lá no começo. Claro que eles continuaram tendo campeões, porque continua sendo lá a empresa, só que de 2015 para cá, isso tem se disseminado. Até porque lutadores de outros países foram para as academias dos Estados Unidos, para as melhores academias do mundo, sendo a American Top Team e as outras, e fez com que o número de estadunidenses sendo campeões diminuísse bastante, sendo que nos últimos anos, os melhores prospectos deles têm falhado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Eu gostaria de pedir a gentileza, se vocês puderem se inscrever, compartilhar esse vídeo, que deu um pouquinho de trabalho essa pesquisa, eu agradeceria bastante. Comentem também à vontade, só não venham com a guarda baixa.